A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 6. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Jesus recebe a adoração de todos os anjos de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, e não quer dizer que como primogênito que ele foi o primeiro a ser criado, mas quer dizer sim que ele vem antes de todas as coisas, e todos os anjos de Deus o adorem. Quero falar de anjos. Vou mencionar 10 classes angelicais. Muitos tentaram sempre classificar as diferentes classes de anjos, mas pelo menos encontramos 10. Primeiro, anjos. Está aqui, Hebreus 1, verso 6. E o capítulo 1 de Hebreus fala diversas vezes sobre os anjos. Vamos agora falar de arcanjo. Primeiro, em Judas, capítulo 1, verso de número 19, a Bíblia menciona o arcanjo Miguel. Olha só, Judas 1, 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas o Senhor te repreenda. Então, o arcanjo Miguel, ele aparece sempre batalhando contra o diabo. Apocalipse, capítulo 12, também, Miguel faz guerra contra o diabo e os seus anjos. Então, esse arcanjo, ele é responsável por batalhar contra Satanás. Anjos, arcanjo. A palavra arquianjo quer dizer primeiro anjo, o anjo que vem antes de todos. Anjos e arcanjo. Vamos falar também de outra classe, inclusive Satanás pertencia a essa classe, que são os querubins. Gênesis capítulo 3, verso 24, quando o homem pecou, diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins. Querubins significa seres protetores. O próprio Satanás era o querubim ungido da guarda do trono de Deus. Ele pertencia a essa classe chamada de querubins. Então nós temos os anjos, nós temos os arcanjos, nós temos os querubins. Também temos os serafins. Serafins aparecem em Isaías, capítulo de número 6, versículo 2. Serafins no hebraico quer dizer seres luminosos. Olha só, serafins, Isaías, capítulo 6, verso 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Essa classe possui 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e 2 voam. Anjos significa mensageiros, arcanjos significa o primeiro anjo, o pai de anjo. Querubins significa protetores, serafins, seres luminosos. Mas não para aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, parece que nos dá outras classes de seres angelicais. Leamos Colossenses 1,16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Aí, outra classe, tronos. Então, trono, nós pensamos que é só sentar, mas parece que é uma classe angelical. Tronos, dominações,
é outra classe angelical. Principados, aqueles que têm os principados, são também uma classe angelical. E potestades, outra classe angelical aqui, foi criado por ele e para ele. Olha só, tronos, dominações, principados, potestades, todos parecem que são classes também angelicais, e aparece aqui em Colossenses 1:16. Lemos também na carta de Paulo aos Efésios, falando também de principados e potestades, Efésios 6:12, ele inclui uma outra classe aqui, olha, 6:2. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo aqui em Efésios 6:12 menciona principados, potestades e hostes espirituais. Hostes espirituais são como exércitos espirituais. Então nós temos anjos, arcanjo, querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades, hostes espirituais. E vamos a uma outra classe. Cremos que é uma classe, não é apenas uma descrição, mas é uma classe de anjos que são chamados carros de fogo. Carros de fogo, mas afinal de contas, onde aparece isso? Vamos em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 17. 2 Reis, capítulo 6, me parece, verso de número 17. 2 Reis 6:17. Diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Alguém pode dizer, não, isso é uma visão. Mas quando Elias subiu ao céu, diz que Elias subiu também num carro de fogo. Sucedeu que indo eles e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O carro e o cavalo separou e Elias subiu num redemoinho. Muitos atribuem que esses carros de fogo, também cavalos de fogo, são seres angelicais. Muito bem, então nós temos aqui 10 classes angelicais. Anjos, arcanjo, querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades, hostes espirituais e carros de fogo. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue ele. E ao entrar no canal, o segredo é, vai no playlist, clica no playlist. Ali você vai achar 222 pastas organizadas. Se você for na primeira lá embaixo, você vai ver um comentário no Evangelho de Mateus. Vai subindo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, vai subindo e você vai até o Apocalipse. Depois, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você. A Bíblia também lida para você. Visão panorâmica da Bíblia. Acione o nosso canal. São 222 pastas com quase 5.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue para aqueles que amam estudar a palavra de Deus.